tá atrasado. Aí, show. Deixa eu multar vocês, né? Porque vocês não multam vocês, eu tenho que vir aqui multar. Esse Ó. povo é exigente. É, gente. Muito bom dia, né? Com a exigência dessa galera que já chega aqui, exigindo que o nome fique bem centralizado na gente, lembra? Muito bom dia você que está chegando aqui no Zoom e para você também que está chegando no YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver isso depois no outro horário. Mais um dia aqui da nossa série Avanços na Tecnologia. Eu quero fazer um desafio já antes de começar para o Alex Fonseca. Fazer um desafio que amanhã. Amanhã é sábado já? Uhum. Sábado, amanhã. Amanhã ele pode. Amanhã ele não tem que compromisso de levar filho em escola, não. Ou tem? Não sei, né? Mas eu vou fazer um desafio para ele amanhã participar aqui. Eu vou fazer um cenário desse aqui hoje com 3 cadeiras. Eu vou colocar ele no meio aqui da gente. Inclusive, para ele trazer. Como a gente está falando de avanço de tecnologia, eu quero que ele traz um pouquinho da inteligência artificial aqui para vocês, dentro do tema que a gente está falando na semana, que é de lançamento, de landing page e tudo mais. Hoje você pode usar aí o chat GPT, a inteligência artificial, para poder te favorecer em vários sentidos. Mas quem tem propriedade para falar isso, eu pensei até em usar esse tema hoje, e aí, né? Eu ia falar isso hoje aqui, mas eu falei assim, não, cara, quem tem propriedade para falar disso é a Ale Fonseca. Então amanhã a gente traz ele aqui no nosso bate-papo. Amanhã o nosso podcast aqui vai ter mais uma pessoa aqui, ó, Se quiser me chamar, pode colocar aí hoje. Ah, não, não seja tão afoito, não. Amanhã. Tá, prepara aí alguma coisa. Ele já está Ah, querendo atropelar os boi. Mas, vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre clonagem. Ah, mas o que tem a ver clonagem, né? Você pesquisa clone, clonagem na internet, fala só sobre genética, né? Você vai pesquisar sobre clonagem, aparece só genética, né? E as pessoas não sabem que essa palavra já existe há muito tempo, né? Não foi por causa da genética que ela apareceu aí, não. As pessoas começaram a evidenciar essa palavra no momento que começaram a fazer o clone de um animal, de uma ovelha, muitos anos atrás, né? E, nossa, ó, o homem está querendo já criar ele mesmo, né? Querendo tomar o lugar de Deus, será? Hã? Aí tem aquela questão do livre-arbítrio, né? O homem pode fazer o que quiser, né? Deus deu tanto poder para a gente, né? A gente está querendo ser até ousado demais, né? Já estamos aí querendo fazer clonagem de animais, querendo ali dar uma de Deus, dar uma de... Mas, meu amigo, fica no seu lugarzinho aí. Agora, você tem que amar ele e amar ao próximo sobre todas as coisas. Não tem que ser Deus, tem que conquistar, estar com ele, porque ele é amor e ele realmente sempre vai te perdoar sobre todos os seus erros aí, pode ter certeza. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, estamos para falar sobre clonagem no sentido geral e até ele de forma analógica, de forma de analogia, né? Para o nosso dia a dia. Ontem eu fiz uma live às 22 horas, nem vou até falar um pouco para vocês aqui rapidinho. Muito disruptivo, muito legal. Cara, o negócio transbordou mesmo, foi assim, sensacional. E parte do que aconteceu ontem é coisa que é necessária aqui, que é a gente falar sobre a gente mesmo, sobre esse clone, né, que você tem que criar de você, dentro de você, para que você possa dar uma olhada para ele e falar assim, cara, o que que eu preciso melhorar em você? Olha no espelho, né? Você quer fazer um clone de você? Vai lá naquele espelho grandão, fica de frente e olha para ele. Olha para aquela pessoa que está lá, sendo refletida ali no espelho. Ele é seu clone, né? Ele tem até vida, porque todo movimento que você faz, ele faz, né? Espelhadamente, mas faz. Você movimenta a mão do lado de cá. Aqui, ó, tô me clonando aqui, né? É um clone meu aí, ó, no vídeo. Ah, mas aqui é você. Não, isso é um clone meu, né? Minha imagem. A minha imagem e semelhança tá do lado ali, ó.
e a gente entende um pouco o seguinte: pegar essa analogia do clone, eu até estou trazendo aqui, dando uma introdução bem pesada aqui, porque eu estou colocando o nosso amigo André numa gelada, porque eu convidei ele na semana para falar sobre tecnologia, sobre tudo isso que a gente está falando, e não deixa ele preparar nada. Não deixa ele preparar nada. Porque aqui é um bate-papo, aqui é falar do que a gente conhece, do que a gente vive, do que a gente entende daquele assunto no dia. Quando você chegar aqui nessa live dessa semana, você vai entender que nada que aconteceu aqui foi coisa criada ou conversada no dia anterior. Eu durmo, chego aqui de manhã, 5 da manhã, crio o tema e jogo ali. E, André, ele nem pergunta o que vai falar no dia. Ele deixa o negócio fluir. Cara, isso é sensacional, porque a gente mostra a nossa essência, mostra o conhecimento real que a gente tem. Não é nada preparado. Onde pessoas fazem aí lives e tudo mais e preparam um script gigante, fica 3 dias lendo aquele script para poder falar da melhor forma possível, para poder falar assim, impressionar. Não, a gente faz aqui, né, para poder realmente mostrar quem nós somos. Qual clone que a gente quer mostrar para vocês? Por quê? Eu quero que você me clone, né? Mas me clone em vários sentidos. Na parte boa, o que eu tenho de melhor, você pode copiar. Porque clone é uma cópia. É uma cópia. Então, eu estou aqui para passar para vocês o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de amor, desejo de ensinar. Quero que você copie o que tiver de melhor aqui nessa live. Pode copiar. Copie, melhore, pegue o rascunho que a gente está te apresentando, pegue um lápis de cor, colore ele, né? E faça melhor. Então, André, eu sei que eu estou te colocando numa gelada aí. Eu vou te perguntar agora, já nessa primeira pergunta que eu vou fazer para você. Qual que é o conceito que você tem de clone? Principalmente na sua área, né? Na sua área de tecnologia tem muitos clones, né? Clonagem de muita coisa, a gente copia muito. Você já viu que tem programadores que são aqueles doutores tipo AIA, tipo doutores malucos que só copia e cola, né? Conhece algum? Ah, Ctrl C, Ctrl V? Né? O que você acha? Fala aí um pouco do seu conceito, na sua visão de desenvolvedor, de tecnologia, na sua visão, qual que é a visão? O que você pode trazer para as pessoas aqui sobre o que ela pode copiar, clonar, que está aí na internet, que está em todos os lugares, e onde ela não tem infrinja, né? Faça a questão de fazer coisa errada e de copiar coisa que não deve. Tem questão de direitos autorais também, de muita coisa, né? Então não é só sair copiando e colando, não, né? Fala Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, né? Bom dia para todo mundo. Pra você, obrigado mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando, compartilhando um pouquinho, né? Um tiquezinho daquilo que a gente conhece com vocês. Falar de clonagem na minha área, primeiro, vamos tentar explicar alguns detalhezinhos. Clonar não é necessariamente a mesma coisa que copiar. Tá? Nem sempre aquilo que você copia, você está de fato clonando algo, né? Porque quando a gente clona, você tem que ter exatamente a mesma coisa, na mesma situação, tá? Então, é interessante que foi algo que eu fiz essa semana. Eu fiz aqui. Eu tenho aqui na minha mão um HD. Para quem não conhece, quer pegar um aqui, ó. meu, Ó, eu sou de Guarani. vou mostrar na prática. Eu tenho aqui um HD, tá? Esse aqui é um HD de 7 polegadas. Ele é usado em notebooks, também dá para usar em computador. É um HD mecânico, tá? Um HD antigo.
E essa semana eu fiz uma clonagem. Eu clonei esse HD, tá? Físico, para um HD do tipo SSD, um semelhante a este, tá? Os dois têm o mesmo tamanho, praticamente o mesmo tamanho, né? A mesma espessura, porém, esse aqui, ele não é mecânico. Ele é um HD. Aqui dentro tem uma plaquinha com com uma memória digital, como se fosse um pendrive, né? Imagina isso aqui como se fosse um pendrive, tá? A placa dele é pequena, se você desmontar, é uma plaquinha desse tamanho, assim, pequenininha, né? Aí ele só tem essa caixa grande para que mantenha o padrão antigo, que é esse padrão aqui de tamanho. Então, os parafusos, a distância dos parafusos, os pontos de fixação são os mesmos, né? Isso para manter a retrocompatibilidade. Então, o que que foi feito? Foi feita uma clonagem, né? Então, bit a bit do que tinha no outro HD foi copiado num HD SSD, tá? Isso para que se mantivesse todas as características dele, tá? O sistema operacional conseguisse dar o start, o que a gente chama de boot, né? Para que esse boot funcionasse, para que não se perdesse a originalidade do sistema operacional, para que não se perdesse os arquivos, os sistemas, né, para que eu não precisasse fazer um processo de reinstalação, de instalar todos os programas de novo, né, e tem gente, assim, se eu fizesse nesse processo, o tempo que eu ia levar, provavelmente ia ser um dia a mais de trabalho, tá? Sendo que nesse processo eu levei 1h30, 2 horas no máximo. Foram 2 horas ali para realizar o processo. Então foi muito mais tranquilo, mais rápido, e o resultado foi o esperado, né? Eu consegui trazer tudo que tinha no outro disco para esse disco. Isso foi uma clonagem, tá? Toda a estrutura interna do sistema foi clonado, então dentro dele, internamente, a gente só enxerga lá a unidade C, né? Quando a gente instala o Windows, tem lá o disco local C. É só o que a gente enxerga, que o usuário enxerga. Mas, só para você ter uma ideia, naquela clonagem, ele criou três, quatro, cinco, ele criou 6 unidades, 6 partições, tá? Então, tem as partições de boot. Do boot são 2 partições, elas ficam ocultas. Aí ele criou a partição onde ficam os arquivos, depois ele tinha uma partição de recuperação, uma partição que tinha a cópia do sistema original, da marca, né, que era um notebook, né, e depois tinha mais uma partição final que é de praxe, que tenha naquele padrão NTFS, que é o padrão criado pela Microsoft, para formatação de arquivo. Então, ele sempre aloca lá no finalzinho em torno de 8 MB de espaço que fica inutilizado. Eu até hoje não entendi por que isso. Mas ele faz isso. Olha só, por isso que isso é espetacular, né? Quando a gente traz um tema para que a pessoa fale, através do conhecimento dela, sobre aquilo que a gente está querendo ensinar para vocês. Eu já fiz muita clonagem também de HDs, né, de máquinas, né? Há, há um tempo atrás, quando eu tinha muitos projetistas dentro da empresa, no setor, deixa eu até fazer uma adendo disso aqui, eu tinha 4 máquinas para 4 projetistas, 4 profissionais trabalhar. Os programas que eles utilizavam eram os mesmos, né? Quando a gente foi preparar essas máquinas, realmente eu fiz isso aí que você acabou de mostrar para o pessoal, né? Gra- Instalei tudo que precisava em uma máquina, tudo que precisava, né? E a gente tem um softwarezinho que faz essa clonagem, né? A gente clonou essa máquina para mais 3 máquinas, para que realmente essas máquinas ficassem com uma cópia fiel de tudo que precisava, né? De toda a estrutura que necessitava.
isso ajuda você a diminuir trabalho, a você ser mais ágil e tudo mais. E foi muito bem colocado que essa questão de é uma cópia, clone, mas não é uma cópia qualquer, é uma cópia fiel, né? É uma cópia Exato. realmente fiel, aonde você tem até os bytes, né, no mesmo lugar, Copia até os problemas. Se está até os com problemas. problema, vem junto, Vem junto. Pode continuar, André. né? Uau, muito top, viu? É diferente, né? Quando eu vou fazer uma cópia. Geralmente, vou fazer um backup. Backup é uma cópia. Backup, eu não preciso. No backup, eu não trago nele toda a estrutura e a lógica utilizada no boot. Eu não trago todas as partições ocultas. Ele traz só os arquivos daquilo que você escolheu para fazer backup, tá? Então, aquilo é uma cópia, tá? O backup, sim, é uma cópia, mas não é uma cópia exata de tudo, né? Às vezes aqui você tem uma estrutura, eu faço um backup e eu guardo ele em outra estrutura diferente, né? Uma estrutura de backup. Eu posso criar uma lógica de backup diferente, né? Então, a gente entendendo essa ideia essa diferença, singela diferença entre cópia e backup, eu acho que já esclarece bastante coisa, né? E a, trazendo isso para fazendo outras abordagens, fazer uma clonagem de igual o Newton falou, né, a clonagem da ovelha Dolly, né, que foi a primeira, quando a gente começou a brincar de Deus aqui, né? Vamos brincar de Deus, vamos fazer uma clonagem. A, 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 a ideia ali é literalmente clonar a célula a célula, né? É que ficasse algo realmente idêntico ao que era a Dolly original, né? Criar uma outra ovelha idêntica, tá? Porém idêntica fisicamente, né? Que ali a gente já aborda, já vai mais fundo. A gente clona a parte física, né? Essa mesma é interessante, é a mesma ideia aqui, ó. Tá? A gente tem dois HDs, né, que internamente os seus arquivos, que é o principal, a principal função do HD é essa, né, guardar as informações ali dentro. Então, todas as informações são clonadas, foram copiadas, são idênticas, porém essa carcaça é diferente, né? Toda essa carcaça aqui é diferente. A gente clona a parte física, né? Quando a gente pensa no ser humano mais o espiritual no plano. Não chegamos nesse nível Nem aí, nunca vai chegar. nem nunca vai chegar, Vai exatamente. não. Né? Esquece. O que anima o corpo, o que anima o físico é diferente, né? A alma, a Seres essência, né? únicos. E, então, é até controverso, né, esse tipo de conversa. Né? Você aceitar um clone humano, né? Vamos fazer um clone humano. Nenhuma, nenhum país do mundo aceita que se faça isso, né? Ah, porém, moralmente, né, há muita controvérsia nesse sentido. Vou criar uma pessoa idêntica a mim, ele vai ser igual. Não, gente, ele vai passar por todo o processo que você passou, né? Ele vai nascer uma criancinha, ele vai crescer, até ele chegar na idade que você está, você já foi embora. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer um clone igual nesses de filme, né? Fazer um clone já da minha idade, da minha altura, né? E essa pessoa, ela vai ter o mesmo pensamento que eu, ela não vai ter. Ela tem que passar pelas mesmas experiências, né? Que você passou exatamente nas mesmas experiências, e ainda assim não é garantido que ele tenha as mesmas atitudes, o mesmo padrão que você tem, que você desenvolveu, né? Porque você é um ser único, né? Individual. Então, a gente trazer o conceito de clone para outras esferas é bem diferente da ideia e da visão de clonagem que a gente tem no digital, né?
na nossa área. E na nossa área, de fato, você consegue fazer algo idêntico, né? Da mesma forma que o Newton fez aí para ele, né? Para o pessoal dele, eu já tive a oportunidade de montar uma sala de estudos que foi criada aqui na cidade em 2002, se eu não me engano. Era uma verba do governo, da educação, em que na época não tinha muito computador nas escolas, né? Mas então o governo federal estava criando verbas específicas para isso, e uma verba que veio aqui na cidade, na época eu era um funcionário público, e nós montamos uma sala com 32 computadores. Essa sala ia ensinar os professores a utilizar o computador para que eles usassem em sala de aula. Olha só como que era, né? Então, e nós fizemos exatamente isso. A gente tinha uma máquina, foi montado um computador com os softwares, com os programas necessários. Daí, daquele software, a gente fez clonagem dos HDs, porque as máquinas elas precisam ser idênticas no hardware também para funcionar. Então, a placa-mãe era igual, o processador era igual, a quantidade de memória era tudo igual, tudo idêntico, tudo mesma coisa, né? Aí a gente foi clonando os HDs e para acelerar o processo, senão a gente ia levar o mês todo ali. Instalando, cada Um dia mês, instalar um um mês computador, só fazendo instalação, né? só fazendo instalação. E olha só que interessante, o que pode acontecer. Quando você faz isso, ainda não é garantido de que você vai conseguir executar todo o processo, e ele vai funcionar de maneira satisfatória, porque pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho Pode ser. e acabe alterando o teu trabalho. Então, não é garantido que você ia conseguir fazer a instalação de uma máquina por dia, né? Então, a clonagem, ela resolve isso, né? Então, você perde todo o tempo, só que não é que você perde tempo, você consegue se concentrar mais naquele processo de instalação, observar todos os detalhes, não esquecer de nada, né? Você monta de fato uma máquina, geralmente você perde o dobro do tempo para fazer isso, mas depois de pronto, você começa a clonar esse HD e aí você vai ter exatamente toda aquela dedicação que você teve naquela máquina. Você vai conseguir jogar e espelhar ela nas outras máquinas, né? Trazendo isso mais para o mais atual, a gente consegue fazer isso hoje é, de uma maneira é, de uma maneira um pouco diferente. Hoje você tem tecnologias que facilitam um pouco o trabalho de quem desenvolve, né? Quem desenvolve aplicações, sistemas online, tá? Hoje existe um conceito chamado de Docker, né? O Docker é bem interessante, porque o Docker, ele parece um clone, mas não é um clone. Vamos explicar o que que é Docker? Ele... Então, Ah, vamos lá. Antes de você entrar nesse conceito para frente, explicar o que que é para quem está entrando aqui agora entender o que que é Docker, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas o que que é isso? É bom explicar que é como se fosse uma caixa, né? Explica aí o que que é Docker de uma forma simples, como se estivesse explicando para sua mãe. Isso é o Vamos lá. agora a gente vai pegar aqui você, como é que é, para que a pessoa entenda, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um Ó, container, né? isso, Ó, Docker são Docker é lá. containers. O bom é um exemplo disso, e até a simbologia do Docker lembra um navio de containers. É, Tá? Se você imaginar um navio, esses navios transatlânticos, né, cheio de containers, assim, aquelas caixas, né? Todas as caixas, elas têm um tamanho padrão, elas têm exatamente sempre o mesmo tamanho, só que a gente não sabe entender, né? isso aí. A, a ideia do Docker é algo que funcione como se fossem essas caixas, esses containers. Imagine eu pegar um container que está aqui, tirar ele e pôr do outro lado.
né? E tudo aquilo que está ali dentro continuar exatamente como está. É, Se aqui eu tenho uma aplicação que está dentro desse container, deste Docker, e ela está tudo configuradinha, funcionando, cheio de parâmetros, cheio de ajuste, né? Qual que é a ideia? Eu pegar exatamente isso daqui, fazer uma clonagem, isso. só que em outro computador e já sair tudo funcionando, tá? Esse é o conceito de Docker. Então, às vezes eu consigo fazer um Docker na minha mesma máquina, no meu próprio computador, né? Eu tenho aqui um container, a minha aplicação está aqui. Eu vou fazer uma imagem dela, um clone, né? Eu vou pegar o Docker dela, esse container, né, que está aqui, e eu clono ela no mesmo computador. E aí eu tenho dois, né? Então vou ter duas aplicações diferentes, porém elas têm exatamente a mesma configuração, e isso garante que ela vai funcionar, né? A garantia é de que de fato ela vai funcionar. Porque algo que acontece com quem desenvolve é você ter um ecossistema no seu computador, você ter lá alguns softwares, alguns, a forma com que foi instalada algumas aplicações, né? E que geralmente no servidor costuma ser diferente, né? Às vezes lá no servidor você esqueceu de habilitar um recurso, esqueceu de instalar um software, ou então você não tem acesso, e aí você precisa acionar suporte. Olha, eu preciso que você habilite essa ferramenta para mim, né? Porque você está sem acesso. E aí o Docker resolve isso, né? Uhum. O Docker ele vai fazer uma cópia espelhada com todas as aplicações que estão ali dentro rodando, tudo que você precisa, que a sua aplicação precisa para funcionar, vai estar ali dentro. Então você cata isso aqui, espelha, joga lá e vai funcionar, né? Aí simplesmente vai funcionar. É uma clonagem, porém uma clonagem específica, né? Só de um ponto, né? Só daquela caixa, né? Eu vou clonar a caixa. Aí eu jogo lá e é óbvio que lá do outro lado, no servidor, eu tenho que ter um outro navio lá do outro lado, né? Eu tenho aqui o meu Senão você vai jogar no naviozão, mar, tá no vai mar afundar. aqui, e eu tenho que tirar esse container daqui e pôr no outro navio, Tô no outro navio. né? Então eu tenho que ter esse outro navio Nessa tem que estar analogia, seria um outro computador, né? um outro Por exemplo, computador. ou um outro servidor na nuvem, Exatamente. E assim, esse um outro ambiente. servidor, ele também tem que ter o Docker, né? Ele tem que estar com o E, Docker porque, instalado, que é o pré-requisito, né? na realidade, até, André, é aquele negócio, né? Não adianta você tirar um container do navio transatlântico que é para carga e pegar aquele container e colocar num transatlântico que é para fazer turismo. Não vai ter lugar de colocar, Então de pôr. não tem onde pôr, né? Então, até a estrutura, ela precisa ser similar. Exatamente. Uma coisa importante que a gente trouxe até, foi muito boa, né? Essa analogia que você fez aí, trouxe para a realidade do que é a clonagem, né? E é uma cópia fiel. E a gente quer trazer para vocês o seguinte: não é para você clonar as pessoas, né? Isso já não é para ser feito. Nem no conhecimento que as pessoas têm. Você não precisa clonar. Você vai aprender e vai fazer a sua versão. Você vai melhorar aquilo. Então, aprenda, né? Copie, aí já é cópia, né? Copie o que é de melhor de cada um e traga para você, porque você precisa pensar em você, né? Em melhorar essa, esse container aqui, né? Colocar conhecimento dentro dele, né? Para que ele possa aí estar nos melhores ambientes, né? E sentar nas melhores mesas e também ter os melhores resultados. A gente gosta muito de trazer aqui situações adversas que às vezes não tem nada a ver com o nosso tema, com o nosso propósito, que é de ensinar a pessoa a se desenvolver na internet, a gravar vídeo e fazer conteúdo, mas a gente traz essas analogias para que você comece a entender o que é a real, né?
E o que que você precisa aprender no real para trazer para a sua realidade, para você melhorar aquilo, aprender com o André na área de tecnologia, aprender com o Newton na área de eventos, aprender com a Lei na área de inteligência artificial, aprender com várias pessoas para poder realmente ter resultado, né? E tem gente caindo aqui, né? Saiu, ó. Pô, essa galera aqui que estava perdida, caíram aí no meio do mar. Na hora que nós falamos do container, foi passado de um navio para o outro, caiu umas três pessoas, né, André? Uma turbulência, veio uma onda, né? Foi, ó, deu uma chacoalhada. Mas, assim, é uma analogia muito top, né, para a gente poder entender o seguinte: até quando você for levar algum conteúdo seu para a internet, você vai ter que pegar aquele conteúdo, né, e fazer um clonezinho dele, uma cópia fiel, e começar a distribuir em cada rede social, né? Vai para o YouTube, vai para o Instagram, tá? Mas mesmo assim, ele não vai ser o conteúdo interno vai ser uma cópia fiel que está falando, mas o formato não pode ser o mesmo. Quando você grava um vídeo, o mesmo formato que vai para o Instagram não é o mesmo que vai para o YouTube, não é o mesmo que vai estar no Facebook. Então são formatos diferentes, né? O tamanho, a posição e tal. Você faz o conteúdo e você tem que começar a adaptar esse conteúdo. Se for uma imagem, você tem que adaptar essa imagem, aí ela vai passar a mesma mensagem, mas o formato dela é diferente, né? Aí, e assim, né? Você tem um material, você tem um conteúdo que queira jogar nas redes sociais, que queira trabalhar bem esse conteúdo, você tem esses detalhes aí, cara. Tem cada rede social, tem o seu padrão, tem o seu formato. Hoje você tem ferramentas de edição de imagem que eles já trazem, é interessante, eles já trazem esse formato pré-definido para você. Eu quero criar uma imagem, né? Se eu não me engano, o Corel tem isso. O Newton adora trabalhar com Corel. Eu sou Se eu não me engano, apaixonado ele por tem ela. isso. Você vai criar um arquivo novo, aí você tem a opção de trabalhar como se fosse uma folha, né? Tamanho A4, padrão, ou escolher um formato de rede social. De repente, escolher o formato de tela, de monitor. E aí tem os formatos de mídia social já. Você quer o banner, você quer o tamanho da publicação. Então, cada área de cada rede social tem o seu tamanho diferente. Às vezes é pixels, às vezes são detalhezinhos diferentes. Então, quem trabalha, quem desenvolve publicidade, quem faz o marketing, eles já conhecem, já sabem disso, né? E aí você tem que criar artes diferentes para as redes sociais diferentes, né? E aí o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é aquele que você produziu, você desenvolveu um conteúdo, porém Uhum. você teve que adaptar ele para cada rede social, né? Você teve que ajustar o formato, né? Agora, o que que é interessante? Joga um linkzinho lá, joga ele pro teu site. Lá no teu site vai estar na caixinha padrão, vai estar dentro daquilo que você de fato fez, né? Ele vai conciliar o que você jogou nas outras redes sociais, né? Então, trabalhar as redes sociais não é tão simples assim. É, Não é só ir lá e jogando as coisas, né? precisa de um profissional qualificado, precisa de uma Precisa, pessoa que cara. realmente está acostumada a trabalhar naquele É uma ambiente coisa assim, para fazer o melhor, né? é, uma coisa que eu falei ontem, inclusive, eu estive numa reunião ontem com um cliente e eles estavam com essa dificuldade, eles estavam contando para mim essa dificuldade que eles contrataram. Eu não vou dizer aqui os nomes, tá? Eles contrataram uma agência para cuidar das redes sociais.
Só que o agenciador, vamos dizer assim, o profissional, orientava eles a não publicarem nas redes sociais. Falando, não, quem cuida da sua rede social sou eu, você não vai publicar. Só que aí, qual que era o problema? Eles, como donos da empresa, por diversas vezes, em diversas situações, estavam dentro de algum evento, um evento que às vezes é que a empresa dele patrocina, um evento onde eles são convidados, né? Então, de alguma forma, era um evento importante que precisava aparecer nas redes sociais. E só que a agência levava 2 dias para conseguir fazer isso. E Hum. eles precisavam aparecer na hora, né? Então, o que que houve ali, na minha visão? Um pouquinho de falta de orientação, tá? Porque é importante que, quando você contrata a agência, que você mantenha, nas mãos da agência, para que ela cuide, de fato, da sua imagem, da sua empresa, da imagem da sua empresa. Só que, o CPF, quem cuida é você, tá? E te orientar, né? Orientar na realidade o que você Exatamente. precisa fazer. É a orientação que é fundamental. Aquilo que é da empresa, quem cuida é a Né? agência. Agência. Você contratou a agência para isso, tá? Agora, cuida do seu CPF é você. Então, qual que era, o que que eles poderiam ter feito nessa situação? Eles poderiam ter aberto live no Instagram deles, cada um dentro da sua rede social, cada um dentro da sua própria rede social. Porque o mais importante é aquilo que a gente já fala aqui há muito, desde o início, eu acho, né? O mais importante dentro da sua empresa é o seu CPF, é você, cara. Você é o mais importante. Eu vou fechar negócio com o Newton porque eu gosto do Newton. Não é porque a empresa dele pode não ser a melhor empresa, pode não pode, às vezes não é a mais, às vezes o serviço dele é mais caro, né? Tem um vizinho aqui que faz mais barato, né? Não, mas eu prefiro o Newton, né? O atendimento que ele faz comigo, a forma que ele me trata, a forma que ele cuida daquilo que eu faço é muito melhor, né? O atendimento é muito melhor. Então eu prefiro o Newton, veja, eu prefiro o Newton, eu prefiro a empresa do Newton. Eu prefiro. A empresa é uma coisa que a gente tem falado até nas nossas lives, André, é que quando vai se vender um produto, quem vende é o executivo, é um vendedor, né? E nós somos vendedores, nascemos vendedores, né? Exato. A gente já nasce chorando para mamar, vendendo a nossa fome, né? Para que a mãe da gente possa nos fornecer alguma coisa. A, assim, a vida toda a gente vende. A gente tem que entender que o que vem na frente de qualquer produto, de qualquer coisa que você vai vender, até um serviço, é você, é a pessoa, né? E de que forma que você quer vender esse produto? De que forma que você quer apresentar esse produto? Você tem que entender que a primeira embalagem dele é você. Você é a primeira embalagem. É. Então, pense nisso. Realmente você tem que olhar tudo isso, né? Copie, clone, faça o que você achar que deve fazer, mas faça pensando que você vai ser a embalagem daquilo, né? E, igual você mostrou o HD aí, um mecânico e um SSD, a embalagem dele é diferente, a parte de fora é diferente, mas o conteúdo interno é o mesmo. Às vezes, nem é o mesmo, tá? Vou corrigir. Posso corrigir? Pode, ué. Por que que eu acho que ele não é o mesmo? Ele é o mesmo em linhas, pixels e tudo mais, mas ele mudou totalmente a sua performance. Ele melhorou Assim, aquele clone. Então, o que que acontece? Você aprender e trazer algo de alguém, melhore, né? Faça igual os dois HDs, sejam diferentes, mas tenha mais performance, tenha mais conhecimento e vai agregando isso e trazendo cada vez mais coisas melhores para todo mundo.
né? Então, assim, a gente já vai melhorando e melhorando a nossa performance, né? E a A gente cada momento que copia você tenta aquilo que melhorar você, você está melhorando a sua embalagem. é, é legal a gente copiar aquilo que de fato é interessante, né? Às Uhum, vezes você ouve alguém falando, alguém palestrando, né? Uma pessoa e, e aí são duas coisas interessantes que você pode observar. A primeira coisa, obviamente, é o conteúdo, né? O conteúdo que aquela pessoa está te transmitindo, que é interessante, muitas vezes é interessante, né? Você está aprendendo alguma coisa. A outra coisa é a abordagem, é como que ele está fazendo isso, uhum. como que ele está transmitindo. Às vezes, você não precisa dominar o conteúdo que ele está transmitindo, mas se você entender como que ele está fazendo isso, como que ele está se postando, essa postura, a forma, às vezes, Posicionamento. o seu, né, o jeito com que ele se mexe, com que ele anda. Às vezes isso é interessante para você, porque às vezes você precisa, você está entrando no mercado ou entrando, começando a fazer, eu quero fazer lives, igual minha mãe. Minha mãe virou podcaster já. Ah, Já gravou outro, vocês não sabem quem agora é. todo dia nós vamos ter que falar da Dona Neuza. Ela já fez outro, só que dessa vez eu vi ela fazendo. Foi. Ah, eu vou perguntar depois para ela se ela leu o comentário que eu fiz lá, né? Eu dei sugestão de nomes do podcast dela, duas sugestões, tá? Assim, às vezes pensa que é brincadeira, mas é verdade, tá, dona Neuza? O pessoal lê lá, a sugestão é verídica e ela faz sentido, tá? Se a senhora continuar a fazer podcast entrevistando pessoas da idade da senhora, isso vai viralizar. Inclusive, se a senhora criar um nome lá, igual eu sugeri lá, tá? Tá lá, Vovocast. Cara, se a senhora brincar com o podcast e pensar assim, ah, não, eu gosto do nome Alencar, do nome tal, se a senhora brincar com isso, o negócio vai explodir. E a senhora começar a fazer entrevista naquele formato, com pessoas da idade da senhora, assim, sem pretensão nenhuma, daquela forma que ela está fazendo, esse negócio vai fazer igual aquele, o vovô Anésio, que faleceu agora há pouco tempo, que aquele garoto lá gravava ele, lembra, no TikTok? Explode, explode mesmo. Aí nós vamos acompanhar a Vovocast. Ah, Mas é mais muito bem. legal. Isso é Ou muito então bom. o podcast do Além, né? Você gosta, né, André? É bom. Quando eu pego assim no pé do Samuel, você gosta, né? Mas é isso, gente. Olha, faça igual a dona Neuza, bicho. Seja disruptivo. Faça, né? Igual ontem nós falamos, ontem nós tivemos um bate-papo aqui muito top, de você realmente tomar decisão e fazer as coisas, né? Eu estou aprendendo a fazer isso, né? Estou buscando desafio. Eu estou colocando muita gente em gelada, em fria. Essa semana mesmo, peguei aqui o André, falei assim, André, vem para cá, vamos fazer live junto e tal. E não deixa de saber do tema, chega no dia, coloca ele na fogueira, né? O Ale, eu botei ele na fogueira esses dias. Eu peguei e falei assim, ó, vamos fazer live às 10 da noite. Eu vou fazer terça e quinta. Cara, quarta-feira eu coloquei o seu, eu quero ser aqui no meio. Eu botei lá e pronto, ele teve que se virar. Ainda falei o tema, né? Ele já estava querendo o tema de inteligência artificial. Você vai falar sobre inteligência artificial. Mas peraí, né? O negócio é esse. Então faça isso também com as pessoas que você ama, que você gosta. Façam elas caminhar junto com você, né? O André não gostava de falar, o André não gostava. Aí a gente trouxe ele para o G365, agora está começando a estar aqui com a gente. A gente vai Agora tem ter que bastante mandar ficar mais, quieto, né? né, Nildo? Hã? Tem que mandar ficar quieto agora. Agora tem que mandar ficar quieto. De vez em quando eu tenho que entrar na conversa, porque senão eu não falo, só ele fala, né? E o nosso tempo está ficando curto, porque ó, já são 6h51. A live dessa semana ela está tão gostosa e tão intensa que parece que, né, a gente tem que interromper ela antes da hora, porque o conteúdo ele vai aumentando, aumentando e tal. E aí, às vezes, a gente até muda o assunto um pouco para poder dar uma quebrada de jeito, mas
o tema de hoje de clonagem é para você entender que clonagem existe, tá aí. Quando você for fazer uma cópia de alguém, copie o que é de melhor, que não vai ser uma clonagem, vai ser uma cópia. Mas melhore essa cópia, né? Ah, mas e os direitos autorais e tudo mais? Ah, se a pessoa questionar um direito autoral de alguma coisa, converse com essa pessoa. Peça licença e peça autorização para utilizar aquilo. A conversa é a melhor coisa que tem, né? O diálogo. Ah, eu quero usar esse conteúdo seu. Ah, pode usar. Ah, eu quero modificar esse conteúdo. Pode modificar, né? Ah, a pessoa não quer que modifique e ela registrou esse conteúdo. Aí já é um outro patamar. Igual registro de marca e tudo mais, você não pode ir lá e pegar uma marca e copiar. Ah, esse G365, eu gostei tanto dessa marca, posso copiar? Vai, cara, o que você acha? Pode divulgar, copiar, não, né? Mas Pode pode copiar o divulgar. formato, O formato você pode copiar, né? não tem problema, Não tem problema. né? Pode colocar um P365 que não vai ser mais o G365. Aí eu já não posso questionar, né? Esse ano é 366, né, meu? Esse ano é 366. Esse ano é 366. E aí? Nós vamos ter que fazer um dia a mais de live, né? Quem Sim. vai fazer essa live 66? A live Foi ontem, né? 366. É? Foi ontem, né? O dia. Foi ontem o dia da live. Foi você que fez. Foi nós que fizemos, né, cara? É, Fizemos a 66. entrou- Olha que top. Então, gente, é isso aí que a gente queria passar hoje, né? Que você realmente possa copiar bastante nós. Não vou falar para você copiar os outros, não. Copia a gente. E a gente já. O Ale deve depois falar aqui nos comentários. Tem muita gente copiando a gente já, né, Ale? Muita, muita, muita. Não está aparecendo, Que mas bom. o movimento que a gente tem feito aqui em Goiás, a gente tem começado a fazer há 6 meses atrás, mesmo com pouca gente, fazendo o movimento. O bacana é que a gente está fazendo uma diferença tão grande que grandes pessoas aí da área da internet, grandes influências, de forma, às vezes até assim, não aceita que está copiando, mas está copiando alguma coisa, algum formato, alguma coisa que a gente está fazendo. A gente identifica, a gente entende. É igual quando a gente cria uma arte, alguma coisa, quando alguém copia e tenta fazer igual, a gente já observa. Isso aí foi eu que criei. Isso aí foi eu que comecei a fazer, né? E tem gente aí já querendo copiar a gente. E podem copiar, copiem, por favor. Isso, a gente está aqui para deixar que vocês realmente possam aí, até clonar, se quiser, né? Se quiser pegar esse vídeo nosso e sair distribuindo e falar que é de vocês, põe vocês no meio aqui, fica à vontade. Só não tira o G365, mas ó, edita esse vídeo, põe você no meio de nós aqui, fica à vontade, né? Então é isso aí, vamos abrir o microfone para os nossos bate-papo aqui do dia. Eu vou encerrar aqui no YouTube, porque vocês não aparecem nesse bate-papo aqui. Vou encerrar no YouTube hoje para a gente trocar uma ideia aqui. Cadê a cadeira pra gente aí, tem não? Ah, alguém quer descer na cadeira? Olha o Ale, olha lá. Tem Ah, um o Ale já espaço está em aqui, ó. casa, Ale? Tô em casa. Rapaz, você voou hoje, hein? Não, por isso que eu falei que podia me colocar hoje, porque hoje as meninas estão em Eu disse a Petrolina, você aqui então na nossa sala. hoje eu não tenho que levá-las pra escola. Então, pô, hoje Pois tava. é, rapaz. Vou, Não, vou, eu já tava na rua. vou descer o Ale aqui, ó, para o nosso centro. Aí, ó. Pronto, já tá aí, ó. Aí, olha aí, galera. Rapaz, o Nilton colocou a gente nessa fornalha mesmo. Foi bom demais, né? Essa semana já começamos lá o trabalho na quarta-feira. E é engraçado vocês falar disso aí, que eu comecei a apresentação na quarta-feira justamente com um clone meu. É, Ai, ai. E, e foi muito massa.
a experiência, porque isso foi inspirado, né, copiando algumas ações que eu tinha visto aí na rede social, vi algumas pessoas fazendo nesse modelo, eu falei, eu vou fazer o meu clone também, vou iniciar dessa forma, já para introduzir uma ferramenta, né, e algum resultado prático aí da IA. E essa atitude de ter copiado, na verdade, me inspirado no modelo e adequado ela para a realidade da minha live, é o que, é o que traduz um termo que eu gosto muito, que é o de modelar, né? De você. E a raiz da modelagem é a cópia. Você começa copiando mesmo, você começa, cara, se olha algo que chama atenção, eu quero fazer igual. Beleza. Aí você começa a entrar dentro de um processo, de uma jornada. Você vê que se você fizer igual, não, não, é, não necessariamente você vai ter o mesmo resultado. Então, existe algo naquilo que te inspirou, que te chamou atenção, que pode te levar a um resultado diferente, mas se você não fizer alguns ajustes, apertar alguns botões, fazer algumas adequações, é, ou vai ficar quadrado demais, ou vai ficar redondo demais, alguma coisa não vai encaixar, alguma coisa vai ficar artificial demais, porque funcionou bem para aquele cara, para aquela pessoa, naquele momento, naquele lugar. Mas tem algo que ele fez lá que vale a pena você trazer para sua realidade. Então, a cópia ela é genuína como a semente da modelagem, de você conseguir criar um novo modelo ajustado à sua realidade. Isso aí acaba gerando é, novas formas, novas possibilidades, acaba explorando mais um conteúdo. Então, por exemplo, isso aqui, esse exemplo que eu dei aí da clonagem, eu vi vários vídeos de várias formas diferentes de ser feito. Eu só fiz mais uma que não foi igual, mas foi baseada na mesma linha, né? Por exemplo, a duração do meu foi a maior que eu vi. Todos os outros eu vi fazendo clones de 1 minuto. Eu fiz de 4 minutos e meio. E aí eu já vi pós e contas de fazer num tempo maior. Eu vi uma limitação na, 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 na etapa de treino da ferramenta para fazer com vídeos maiores do que 1 minuto. Então, assim, já me despertou para alguma uma melhor prática para o uso da ferramenta, ou uma melhor forma de buscar ferramentas, ou de fazer treinos para gerar um resultado melhor. Cara, então é uma jornada que você acaba reproduzindo aquilo que funciona e faz sentido, adaptando para novos cenários que, que possam trazer novos resultados. E isso amplia conhecimento, amplia possibilidades, você testa limites da ferramenta, testa limites do conhecimento, e é que com esse teste, é um teste assim, cheguei no novo limite, agora eu vou extrapolar. Então você acaba expandindo o conhecimento. Então, essa mentalidade de cópia, às vezes é uma quebra de paradigma, né? Às vezes você cresce lá de menino, fala, ô, seu copião, ô, seu plagiador, ô, você não tem criatividade nenhuma, você vai fazer do seu jeito, para de ficar me copiando. Então, assim, às vezes você fica amarrado com essas travas e se nega a pegar um modelo, iniciar copiando mesmo, mas percorrer uma Legal. jornada de adaptação, que vai levar a um resultado novo, né? A inovação, ela surge muito disso. E às vezes você copia uma parte que funcionou de um projeto ou de uma pessoa A, e depois tem uma outra B que também tem uma parte que inspirou, e aí você usa uma receita, né? A mais B mais C, e aí você pega um peso de cada uma, aí você gera uma receita totalmente nova. Mas foi baseado em ingredientes já conhecidos, e você usa uma porção de cada, né? Quem gosta de cozinhar vai entender o que eu estou falando e sabe que funciona assim. Você pega uma mesma receita e às vezes você dá uma brincadinha, eu vou acrescentar isso, ou então eu vou aumentar a quantidade disso, ou diminuir. Você vê que o resultado acaba saindo diferente, às vezes até melhor, às vezes até, né, cria algo novo, né? Eu compro um pão aqui, não compro mais porque faz muito tempo que ela não vende, mas esse pão, ele veio de um erro.
Ela fez todos os ingredientes, aí por alguma causa a massa perdeu. Para não jogar fora, ela usou para um outro fim para poder falar, vou fazer isso aqui para não jogar fora. E aquilo que virou, que era uma massa de pão tradicional para outro propósito, ela fez uma massa recheada lá que ficou muito saborosa, virou até notícia na cidade. E é um pão exclusivo da mulher. Tem muitos queijos que aconteceram isso também. Queijo que, inclusive, ganhou o campeonato mundial. Eu sei de um caso lá na terra de Araxá que foi, durante o processo, entrou um fungo invasor lá no meio, que atrapalhou, entre aspas, né, a produção. Ele falou, nossa, eu vou jogar fora. Mas em vez de jogar fora, ele foi fazer uma degustação lá. E o pessoal, ele foi vendo, o pessoal foi gostando muito. E ele falou, mas o que que tem de diferente nesse meu queijo? Foi fazer a análise, viu que tinha esse fungo. E aí depois ele foi e fez uma colônia, né? Uma cultura desse fungo e começou a fazer produção, cara. E mandou ele para um campeonato aí francês. Eu sei que foi o queijo campeão. Foi Olha, baseado nesse fungo invasor. Então, essa jornada de você ir copiando, testando, ajustando, cara, ela gera inovação. né? Ela é, Nada é, se cria, né? Tudo se copia e, na realidade, você copia e melhora, né? é, A gente tem que entender que, às vezes, você pensa assim, não, eu inventei tal coisa. Meu amigo, você pode ter inventado, aparecido ali aquela coisa, mas você pegou algo que já existia na natureza e transformou aquilo em algo. Né? Porque tudo que tem nessa terra aqui e que vai aparecer ainda, pode ter certeza que Deus já deixou pronto aí para a gente, né? Olha, deixa eu finalizar aqui no YouTube, né? Porque eu quero descer todo mundo aqui para baixo, né? Aí, como eu vou ter que mudar de cenário, não quero ficar com cenário diferente lá no YouTube. Você que está no YouTube, tchau, um abraço. Até amanhã, 6h05 da manhã, estaremos aqui novamente e vamos fechar com chave de ouro aqui nossa série amanhã. Um abraço para você. Até mais. E vamos trazer essa galera.